Olá, gente, como estamos? Todo mundo bem? Estamos bem hoje, segunda-feira, não sei se é 2 ou 3, mas é. De março, estamos chegando, fevereiro para trás, março para frente. São agora 11h30 da manhã e vamos estudar o capítulo 36 do livro de Gênesis. Vamos estudar hoje os descendentes de Esaú. Lendo esse capítulo, eu percebi que eu já encontrei muitos desses povos, os filhos de Esaú, nas caminhadas nos estudos que eu tenho feito sobre a antiguidade. Eu gosto muito de estudar sobre esse período da história e tenho encontrado nos meus estudos, né, muitos desses povos brigando entre eles, Esaú e Ismael se juntando para ir contra os filhos de Jacó. É incrível, gente, essa briga dos filhos de Ismael e Esaú contra Jacó é milenar. Ela começou lá atrás, quando da morte de Isaac, quando Isaac morreu, Rebeca pegou os dois irmãos, colocou de frente dela e falou: olha, vocês vão me prometer que vocês nunca vão tentar matar um ao outro, vocês vão tentar ser amigos. Fez eles jurarem para ela que Esaú nunca iria contra o irmão, nunca tentaria matar o irmão, e que o irmão também nunca mais iria prejudicar Esaú. Prometeram para ela. Durante o período, depois do enterro, depois do sepultamento de Isaac, eles separaram os bens. Jacó disse a Esaú: o que você quer do meu pai? Esaú falou: eu quero os bens do meu pai. Eu não quero a terra, eu não quero, a possessão da terra é sua, mas o resto é meu. Então Esaú ficou com o gado todo do pai dele, todo gado. Vaca, camelo, burro, jegue, as ovelhas e os servos também, as servas ficaram com Esaú. Os bens também, o ouro, a prata, tudo ficou com Esaú. Abraão, Jacó só ficou mesmo com a terra, que era Hebron, e as outras terras que o pai dele tinha comprado. E o avô também tinha comprado, ficou com. E eles assinaram, eles fizeram isso registrado, né? E Jacó escreveu e Esaú assinou. A possessão da terra seria dele e todos os bens seriam de Esaú e a possessão de terra para Jacó. A única coisa que Jacó herdou foi o cajado de Abraão, que havia sido o cajado como que é o nome dele? O de Noé, também tinha sido do avô de Noé, que era o Matusalém, tinha sido de Ló, tinha sido de Jafé, que era o filho mais velho. É de Jafé ou Sem? Porque Cão tentou roubar o cajado do pai de Noé, mas depois acabou que o cajado foi parar na mão não ficou na casa de Cão, ficou na casa de Jafé, que depois foi passado para Matusalém. Mas Cão tentou roubar o cajado, porque ele sabia que aquele cajado era especial, porque aquele cajado tinha sido de Adão, o cajado que Adão segurou, né? Possivelmente o Eterno que ensinou para ele como é que faria um cajado, né? Para que ele pudesse andar e caminhar naquela época e também apacentar as ovelhas. Então esse cajado é muito importante. Esse cajado ficou com Jacó. A única possessão física que Jacó ficou além das terras foi esse cajado. Nós vamos encontrar esse cajado lá na frente. Esse cajado é muito especial. Então, mesmo assim, nós vamos ter situações muito difíceis no futuro, tá bom, gente? Muito difíceis no futuro. Bom, vamos lá.
os descendentes de Esaú. São as gerações de Esaú que Edom. Já falamos sobre isso. Esaú tomou suas mulheres entre as filhas de Canaã, Ada, filha de Elon, Eteu, e Oelibama, filha de Aná, filho de Zibeão, Eveu. Basemate, filho de Ismael, irmã de Nebaiote. Ada teve Esaú, Basemate teve a Reuel. Ela teve mais do que isso, viu, gente? Ela teve mais, depois nós vamos ver na frente que ela teve mais 3 ou 4. E ele teve muitas filhas também. E Olibama teve a Jeú. Eles falaram assim, ele faz aqui, Basemate teve a Reuel, porque foram os cabeças, tá? Olibama teve a Jeú, a Jalão, a Coré. Foram esses os filhos de Esaú, que ele nasceram na terra de Canaã. Por que ele mencionou aqui 3 dos filhos de Olibama, mesmo que Olibama teve mais 2? Mas é porque eles foram cabeças. Tá? Ele menciona aqui, nesse período aqui, as cabeças, os que foram os principais, que formaram reinos maiores. Tomou Esaú suas mulheres, seus filhos, suas filhas, e todas as pessoas de sua casa, seu gado, e todos os seus animais, e todos os seus bens, que havia adquirido na terra de Canaã, e foi-se para outra terra, apartando seu irmão Jacó. Ele foi para o outro lado. Ele atravessou o Jordão, tá? E foi para o outro lado, ficava lá embaixo, perto do Mar Morto, onde é hoje Jordânia. Tá? A Jordânia é onde habitou Jacó. Uma coisa que eu fico sempre pensando, por que Esaú se estabeleceu na terra e não saiu da terra? Tá? Eles ficavam andando ali por ali, mas eles formaram cidades. E Jacó não. Jacó continuou andando e ainda foi para lá no Egito. E os filhos dele ficaram cativos no Egito. Eu fico pensando, gente, enquanto Jacó e os filhos de Jacó, enquanto Israel estava preso no Egito, Esaú já tinha construído reinos, já tinha tido reis um em cima do outro. No período que Jacó saiu de Canaã e desceu para o Egito, foram 200 anos, 200 e poucos anos que eles ficaram no Egito. Esse período, Esaú já tinha se estabelecido, Ismael já tinha se estabelecido, já tinham cidades, já tinham reinados. Israel ainda estava cativo. Qual que é o motivo disso? Ensinamento. Quando o Eterno tem um propósito na vida de alguém, ele leva para o cativeiro para ensinar. E mesmo assim, Israel até hoje não aprendeu 100%. Todas essas situações que acontecem com Israel até hoje são ensinamentos eternos, preparando para quê? Para o reinado do Messias. Então, eu sempre falo para as pessoas, e principalmente para o meu sobrinho Levi, eu falo, gente, por que filho da promessa dá mais trabalho do que os que não são? Ai, meu Deus, filho da promessa dá mais trabalho. E aqui, na palavra, nós temos um exemplo disso. Porque Esaú não era filho da promessa e porque Ismael também não era filho da promessa, eles tiveram uma vida tranquila. Se estabeleceram rapidinho. Mas Jacó, que tem o selo da promessa, foi até cativo e escravo. Para quê? Para aprender. Nós temos isso também na vida de José. Né? E Moisés também. Você sabe que Moisés ficou preso num calabouço escuro, e ele só se salvou porque a filha de Jeuel, que é o sogro dele, escondido, sustentou ele de pão e água durante 10 anos. Nós vamos chegar lá. E os bens deles foram para habitar em Judá. Então foram para lá, né? Da terra de suas peregrinações, não os podia sustentar por causa do seu gado. Ele se separou de Jacó porque eles eram muitos, né? Então ele foi para um lado e Jacó ficou do outro lado. São as gerações de Esaú, e agora começa, versículo 9. São as gerações de Esaú dos idumeus no monte de Seir. São esses os nomes dos filhos de Esaú. Elifaz, filho de Ada, mulher de Esaú, e Reuel, filho de Basemat, mulher de Esaú, e os filhos de Elifaz, Temã, Omã, Jefô, Caetã e Kenaz. Elifaz teve muitos filhos. Tima era concubina de Elifaz, filho de Esaú, e teve de Elifaz, Amaleque,
Olha, Amaleque era filho de concubina, não era filho de esposa. Foram esses filhos de Ada, mulher de Esaú. Olha aqui Amaleque. Lembra do deus Amaleque? Nós já estudamos sobre ele nos profetas. Amaleque era filho de Esaú, descendente de Jacó, descendente de Isaac, descendente de Abraão. É uma lição que nós devemos observar também. Filho de quem tinha promessa, mas que se desviou do caminho. E formou um outro Deus. Um Deus Amaleque que exigia sacrifício humano. Você imagina isso? Era descendente de Abraão. Então hoje na igreja nós temos muitas pessoas que servem a Amaleque. E eu tive uma experiência hoje de manhã sobre isso. Um pastor falando asneira, dizendo por aí que Bolsonaro é o anticristo. Falta de conhecimento geral da palavra, porque o anticristo, segundo a palavra, ele é homossexual. Pelo que eu sei, Bolsonaro não é homossexual. Uma das coisas que a palavra fala é que o anticristo, ele rejeita, não só rejeita, ele tem nojo de mulheres. É uma das coisas que fala. Aí ele fala porque o Bolsonaro é carismático. E aí, ser carismático? Nós já tivemos muitos anticristos durante a história humana. Nero foi um. E Nero era homossexual também. Aliás, ele cortava por tudo quanto era lado. Até as irmãs dele. E outra coisa, a palavra fala, ele não só aborrece o amor das mulheres, como ele aborrece o eterno. Pelo que eu sei, o Bolsonaro é religioso. Então, gente, cuidado. Existem Amaleques dentro da igreja, como Amaleque aqui era descendente de Esaú. Os filhos de Reuel, descendentes de Esaú, descendentes de Abraão. Os filhos de Reuel, Naates, Zerá, Semá e Mismá, foram esses os filhos de Basemate, mulher de Esaú. Basmate era a filha de Ismael, tá? Os filhos de Olibama, filho de Ana, filho de Zibeão, mulher de Esaú, que ele deu a Esaú, Jeú, Jalão e Coré. Esses são os chefes dos filhos de Esaú. Dos filhos de Elifaz, o primogênito de Esaú, os chefes Temã, Omã, Zefô e Kenaz. Esse Elifaz aqui foi o que foi encontrar com Jacó, quando Jacó estava fugindo, tá? de Esaú, quando ele estava indo lá para a terra, lá antes dele ter filho e tudo, quando ele estava fugindo lá, antes de dormir, ter aquele sonho, esse ele faz aqui foi o que foi atrás do tio. Ele devia ter nessa época, quando ele foi atrás do tio, uns 20 anos. Ele era o primogênito de Esaú. Olha como é que Jacó demorou a ter filho. Esaú já tinha filho de 20 anos, quando Jacó ainda estava fugindo, ainda trabalhou mais 7, depois que ele teve o primeiro filho. Jacó, quando teve o primeiro filho, ele tinha quase 60 anos. Esaú já tinha tido uma porrada de filho. Aí os filhos de Elifaz, os chefes, né, os grandões, porque teve mais do que isso, Temã, Omã, Zefô e Kenaz, Coré, Caetã e Amaleque. Olha que Amaleque era filho desse Elifaz, viu? Era descendente desse Elifaz. É o que teve lá e tentou matar Jacó, mas Jacó convenceu ele que não, né? E ele também, esse menino, vai causar muito problema depois. Os descendentes dele vão causar muito problema depois. Ele mesmo, eu acho. Foram estes os chefes de Elifaz, na terra de Edom, filhos de Ada. São estes os filhos de Reuel, filho de Esaú, os chefes Naate, Zerá, Samá e Mismá. Foram estes os chefes de Reuel, na terra de Edom. Foram filhos de Basemate, mulher de Esaú. São estes os filhos de Olibama, mulher de Esaú, chefes de Jeú, Gelão e Coré. Está vendo como que ela teve?
Foram estes os chefes que nasceram a Olibama, filha de Ana, mulher de Esaú. Foram estes os filhos de Esaú, isso é Edom, e foram estes os seus chefes. São estes os filhos de Seir, Onreu, moradores da terra de Lotã, Zobal, Zibeão e Aná. Dizon, Ezé e Dizan, são estes chefes dos Orreus, filhos de Seir, na terra de Edom. Tá vendo como que ele se misturou? Os filhos de Lotã, Ori e Emã, a irmã de Lotã era Tima. São estes os filhos de Sobal, Alvá, Naate, Ebal, Zefô e Onã. São estes os filhos de Zibeão, Ainá e Aná. Ainá, Aiá e Aná. Aiá. Este é o Aná que achou as fontes termais no deserto, quando apacentava os jumentos de Zibeão, seu pai. Estes são os filhos de Aná, de Som e Olibama, filha de Aná. Aí você fala assim, águas termais, lembra que eles moravam do outro lado do Mar Morto? E o Mar Morto, ele é consequência de explosão de vulcão, de tremor de terra e vulcão, né, gente? Não vulcão, a terra abriu mesmo e jorrou coisa, né, de fora, e ali tem lugares que é quente mesmo, viu? Versículo 25. Estes são os filhos de Aná, de Som e Olibama, filha de Aná. São estes os filhos de Dizan. São estes os filhos de Dizan, Radã, Esban, Itran e Querã. São estes os filhos de Aser, Bilã, Zaavá e Acã. Olha aqui. Estes são os filhos de Dizan, Uz e Arã. Estes são os chefes dos Oreus, os chefes de Lotã, Zobal, Zibeão e Aná. De Som, Ezé e Dizan. Foram estes os chefes dos Onreus, segundo as suas divisões na terra de Seir. Foram estes os reis que reinaram na terra de Edom, antes que reinasse rei algum sobre os filhos de Israel. Não foi o que eu falei para vocês? Esaú já estava lá com cidades e tudo, e Israel ainda estava cativo lá no Egito, enquanto eles já tinham até cidades formadas. Belá, filho de Beor, reinou em Edom, e o nome da sua cidade era Didamá. Morreu Belá, e Jobabe, filho de Zerá, e Bozá, reinou em seu lugar. Morreu Jodabe, e Usão, na terra dos Temanitas, reinou em seu lugar. Morreu Uzão, e em seu lugar reinou Hadad, filho de Bedade, e que feriu a Midian no campo de Moabe, o nome da sua cidade era Avite. Morreu Hadad, e Samlá de Meseca reinou em seu lugar. Era incrível que nessa época eles achavam que o rei que era para reinar sobre eles não devia ser da mesma tribo. Porque aí, como ele era da mesma tribo, ele ia fazer assim, ele ia dar privilégio para quem era da família dele, entendeu? Então eles traziam um rei de outra tribo, porque aí ele não teria privilégio, ele não ia privilegiar nenhuma família ou outra, ele ia ficar neutro. Olha que interessante a estratégia deles para ter um reinado justo. Eles não escolhiam, não era de um filho para o outro. Eles iam buscar o rei, que era não só um rei, mas ele era também um oficial, ele era um que ia levar para a guerra, porque gente, guerra aqui era a coisa mais comum que existia. Era um tal de um brigar com o outro. As guerras lá, assim, não era de 50 em 50 anos, não, era de 10 em 10 anos, entendeu? Então, eles buscavam o rei para reinar sobre aquela tribo de uma outra tribo. Então, eles ficavam trocando, assim, por isso que fala que aqui, morreu Uzão em seu lugar, reinou Hadad, filho de Bedade, o que feriu a Midian no campo de Robabe, e o nome da sua cidade era Evite. Morreu Hadad, e Samlá de Masreca reinou em seu lugar, tá vendo? De uma outra tribo. Morreu Samlá e Saul de Reobote do rio reinou em seu lugar. Morreu Saul e Baal-Hanã, filho de Acor, reinou em seu lugar. Morreu Baal-Hanã, filho de Abô, e Radá reinou em seu lugar. O nome da sua cidade era Pau, e o nome da sua mulher era Metabel, filha de Mendrete, filho de Zaabe.
São esses os nomes dos chefes de Esaú, segundo as suas famílias e segundo as suas regiões, pelos seus nomes. Os chefes de Tinã, Alvá, Getete. Olibama, Elá, Pinom, Kenaz, Temã, Emizar, Magdiel e Irã. Foram estes os chefes de Edom, segundo as suas habitações na terra de sua possessão. Este é Esaú, pai dos indúbios. Interessante que aqui tem até o Irã, né? Um dos descendentes de Esaú era um tal de Irã. Será que foi o que formou o território do Irã lá em cima? Naquela época não chamava Irã não, gente. Esse nome Irã foi dado bem depois. Talvez tenha sido até dado em homenagem a algum né, algum dos antecedentes dele, dos ancestrais dele, né? Naquela época ele chamava Assíria, né? Então não tem nada a ver. Mas aqui tem um filho, um dos descendentes de Esaú, chamava Irã. Gente, esse foi o capítulo 36. Muitas lições aqui também para a gente aprender. Né? Quando você tiver um problema de família, não chama ninguém da família para resolver o problema, não. Chama outro de fora, tá? Para não tomar partido. Foi o que os filhos de Esaú aqui, alguns reinados de Esaú fizeram, viu? Eles chamavam de outra tribo, né? Mesmo ser tudo parente, tudo filho do mesmo Esaú, mas, inclusive, estudando, né, fora daqui, estudando a história normal, assim, história secular, alguns dos filhos de Esaú foram buscar reis dos filhos de Ismael. Quando o rei morria deles, né, eles iam buscar até de Ismael vieram servir os filhos de Esaú também. Bom, estamos aqui terminando mais um capítulo. É bem interessante, porque quando eu estudo, né, tem muita coisa que eu tenho estudado, e eu estou vendo o nome de alguns aqui, são tribos, né, e algumas das tribos que depois criaram problema com Israel. Tem alguns deles aqui. Não só o Abimeleque, né, não, Amaleque, os amalequitas deram muito problema, né? Os amalequitas deram muito problema para Israel, né, depois, mas alguns outros aqui também. Os filhos, né, de Midian também, são os medos e persas, né? Gente, olha, Abraão, lembra que Abraão teve filho demais, né, gente? Ele teve mais 6 filhos com a Joquebede lá. Então, você imagina hoje quantos descendentes de Abraão tem espalhado pelo mundo. Até na Ásia tem. Lembra que Abraão mandou alguns para o Oriente, outros para o Ocidente, para separar eles, tirar de perto de Isaac? Já não adiantou nada, né? Porque depois o mundo ficou bem pequenininho. Agora está todo mundo brigando com todo mundo. Então tá, gente. Fiquem com Deus. Tenham um bom dia aí no Brasil. Eu tenho um dia bem longo aqui pela frente. Tchau, tchau.